Arroz, esse grãozinho, esse cereal, tão amado por uns, ao mesmo tempo tão odiado ou tão assustador para outras pessoas. Hoje eu vou falar um pouquinho do arroz, porque aqui em casa o arroz sempre faz parte do nosso dia a dia. A gente até já passou um tempo substituindo ele por outros ingredientes, seja mandioca, seja batata doce, seja batata inglesa, seja abóbora, a gente já fez vários testes. E é possível substituir? A gente depois de um tempo acaba não sentindo mais falta. Mas a gente tem uma riqueza tão grande desse cereal em variedades diferentes. Só coloquei alguns aqui hoje. Também tem outras opções para quem não quer consumir realmente o arroz, que eu vou falar aqui um pouquinho. Mas hoje eu vou falar um pouquinho do arroz, porque ele é tão versátil no nosso dia a dia, dá para preparar tanta receita, seja um arroz, seja um carreteiro, seja um risoto, para quem fez o nosso curso de risoto de 5 minutos, que já sabe que o importante é o equilíbrio. Dá para a gente fazer um risoto com vários ingredientes de verdade e é só a gente ter o equilíbrio, não abusar, fazer as combinações certas, que tudo dá certo e tudo tá valendo. E também temos o próprio arroz branco, que tem várias opções. Temos aqui arroz colorido, integral, que eu já vou falar. Temos aqui a quinoa, mas o importante que eu quero mostrar para vocês hoje, que dá pra gente consumir esse cereal, seja com equilíbrio ou substituindo por alguma opção que seja mais integral, mas sempre pensando que a gente precisa do equilíbrio e fazendo as combinações certas. E mesmo que a gente consuma o arroz branco, esse de todo dia, quando a gente faz a combinação certa, por exemplo, mesmo que a gente coma arroz feijão combinando com uma couve, com uma laranja, é uma combinação perfeita, é uma refeição super completa que às vezes nos sustenta por muito mais tempo e que vale muito mais do que a gente ficar brigando que não vai comer arroz branco, vai comer outros alimentos porque arroz branco incomoda, porque arroz branco não sei o quê. E aí às vezes acaba ao longo do dia se perdendo nisso tudo, consumindo outros ingredientes que acabam sendo mais calóricos e que às vezes acabam não sendo tão saudáveis porque acabou não consumindo uma refeição que fosse mais sustanciosa, que fosse mais completa, com medo de comer 3 colherinhas de arroz branco. Então, como eu já sei que algumas pessoas vão querer substituir o arroz por algum outro ingrediente, querem ter uma outra ideia, eu vou começar aqui pela quinoa, que nós temos 3 quinoas diferentes aqui. Na verdade, existe uma quarta possibilidade aqui, que é o mix de quinoa, onde a gente compra o mix e vem essas 3 aqui misturadas, tá? A quinoa é um cereal riquíssimo, ele tem vários nutrientes, é muito bacana, então vocês deem uma pesquisada aí que vale a pena. Então essa daqui é a quinoa vermelha, nós temos a quinoa preta, que essa daqui ela até não tá bem pretinha, parece que tem umas marronzinhas misturadas, umas vermelhinhas, e essa daqui é a quinoa branca. E aí qual a diferença entre elas? Ops, quase que eu misturei aqui. As 3 são riquíssimas, mas como a gente sabe, conforme os alimentos da natureza, conforme eles vão tendo mais cores, eles vão tendo ainda mais nutrientes. Então a gente sabe que a vermelhinha e essa preta são mais ricas. Mas num primeiro momento, qual a diferença entre elas? Eu falo muito delas, eu comparo elas com o arroz branco, arroz integral e com o arroz preto, pelo tempo de cozimento. Essa quinoa branca aqui, ela cozinha super rápido e ela fica mais maciazinha. Então, em menos de 15 minutos, é o mesmo tempo do arroz e a medida também é a mesma. O arroz, normalmente, a gente faz 1 xícara de arroz, 2 xícaras de água. Na quinoa branca, é mais ou menos assim. Então, ela é de cozimento rápido. Não tem muito tempo, quinoa branca. A quinoa vermelha, ela demora um pouquinho mais para ficar cozida. Ela demora uns 17, 18 minutinhos, não é tanto tempo a mais, mas quando você for comer, você já vai sentir um pouquinho mais a casquinha dela, enquanto que essa daqui fica bem flocada, bem maciazinha. Já a quinoa preta, ela demora mais tempo para ficar cozida, de 20 a 25 minutos, e você vai sentir uns grãozinhos mais durinhos, que às vezes se você não for acostumado, você vai querer deixar ela cozinhar por mais tempo. Mas é bem bacana pesquisar os nutrientes da quinoa, porque ela é riquíssima, ela é
muito boa para a saúde. Então, dei uma pesquisada lá, tá? Como que eu gosto de preparar a quinoa? Eu gosto muito de comer a quinoa como salada. Inclusive, vou fazer um vídeo com uma receitinha aqui para vocês. Se já não teve, se a gente já não colocou aí, eu gosto muito de prepará-la como salada, porque ela é bem mais leve do que arroz. O arroz você vai comendo, você vai sentindo mais leveza comendo a quinoa. Então eu gosto mais dela como salada, mas você pode prepará-la como arroz, você pode fazer um risoto dela colocando mais ingredientes, não vai ficar cremosa igual um arroz de risoto ou igual os outros arrozes, igual os outros arroz, mas dá para você fazer também. E aí você pode colocar às vezes algum ingrediente que deixe ela mais cremosa. E dá para você fazer bolinho, dá para você misturar depois para fazer um bolo, dá para você usar a criatividade de vocês. Eu gosto como salada. E o arroz, Rose? Aqui em casa nós consumimos bastante o arroz branco, porque às vezes na correria do dia a dia, chegou correndo, não tem nada pronto ou não quer tirar nada do freezer, acabamos consumindo o arroz branco tradicional, que é fácil de preparar, que é super prático, que também tem receitinha aqui, a gente junta vários ingredientes de verdade, faz um mix super bacana e a gente tem um rico arroz branco. E daí, com todos os ingredientes de verdade que tem, o arroz branco é o de menos, mas a gente consome muito por aqui, pela praticidade. Em segundo plano, nós sempre temos também o arroz integral. Ele demora um pouquinho mais a ficar pronto, mas aí a gente já sempre costuma deixar pronto no final de semana. Ele demora um pouquinho mais para cozinhar, não é tanto tempo assim, e quando eu compro o arroz integral, eu prefiro pagar um pouquinho mais e comprar um arroz de melhor qualidade, porque isso vai influenciar no sabor e na textura dele. Se não for um arroz integral de qualidade, às vezes fica um arroz que fica esbruguento, que não fica com um sabor gostoso. Então é legal a gente prestar atenção nisso também. Por isso que é sempre bacana a gente pensar no equilíbrio e fazer uma combinação bacana. Então mesmo que eu consuma um arroz mais caro, se eu fizer uma combinação de uma salada bacana, de abóbora, colocar outros legumes ali, abobrinha italiana, uma boa salada. Então, fazendo a combinação correta, eu não vou precisar consumir aquele arroz que é um pouquinho mais caro em quantidade tão grande. Então, a qualidade acaba compensando. Um outro arroz que é bacana de ter também é o arroz 7 grãos e o arroz 8 grãos. Esse aqui, por exemplo, é um arroz 7 grãos que já vem vários grãos misturados aqui. Então, este aqui é o 7 grãos e nesse arroz aqui vem arroz parbolizado, uva passa, trigo, cevada, arroz cateto, aveia, linhaça e arroz vermelho. Então, é uma combinação bem legal já, porque você já tem várias misturas ali, às vezes faz só acompanhando uma saladinha ou até mesmo você pode cozinhar um pouquinho a mais às vezes e fazer uma salada igual aquela salada de quinoa que a gente colocou aqui para vocês. Outra opção é esse arroz aqui, que aí é um arroz 8 grãos. A gente tem essas misturinhas prontas até 10 grãos, tá? Então são misturas diferentes. Esse arroz 8 grãos aqui, ele vem, por exemplo, ele vem arroz integral, arroz vermelho, aveia, cevada, trigo, centeio, vem quinoa também, que tá bem escondidinha aqui porque é pequenininha, e vem linhaça. Uma outra opção é o arroz preto ou arroz negro. É um arroz riquíssimo, mas ele é um pouquinho mais caro, ele também demora mais tempo. Eu acho que de todos esses é o que demora mais tempo a ficar pronto, mesmo quando a gente faz na panela de pressão e mesmo que a gente deixe ele de molho. Muita opção de arroz, né? Ainda não acabou e eu nem tenho todos os arroz aqui, tá? Tem bastante coisa ainda, esses são os que eu tenho aqui em casa. E agora eu deixei esses potinhos menores aqui na frente, que são opções diferentes que a gente acaba usando, algumas pouco e outras bastante aqui em casa. Aqui é o tradicional arroz branco, que ele é um pouquinho mais compridinho assim. Aqui a gente tem a opção do arroz basmati, que é um arroz indiano. Eu gosto muito dele porque ele é compridinho, ele fica bem sequinho, ele fica bacana pra gente fazer
um arroz com abacaxi, com uva passa, fazer um arroz diferente. Aqui nós temos o nosso arroz arbóreo para risoto, que é o mais tradicional. Existem outros tipos de arroz para risoto, mas esse é o mais tradicional aqui no Brasil, que a gente acaba usando mais. Aqui nós temos um arroz que as pessoas não gostam muito, mas que às vezes é bacana de fazer algumas receitinhas diferentes, que é a quirera de arroz, que é esse arroz quebradinho assim. É bem legal que dá para fazer umas receitinhas diferentes, eu gosto muito. Aqui nós temos o arroz cateto branco, ele parece até integral, ele lembra um pouquinho este arroz arbóreo, mas ele não solta aquele amido que o arroz arbóreo solta, mas ele fica um grãozinho bem grosso e ele é diferente, ele fica maiorzinho e é bem gostoso. E aqui a gente tem uma mistura do arroz cateto branco com o vermelho. E aí, se a gente tem esse mix do branco com o vermelho, quer dizer que a gente tem o que é só vermelho. E aqui nesse arroz tradicional também a gente tem o arroz vermelho, depois tem o arroz selvagem, então tem vários outros tipos de arroz. Então, para quem tem medo do arroz branco, a gente tem várias outras opções. Claro que cada arroz diferente que a gente for comprar, quanto melhor ele for e quanto mais nutritivo ele for, às vezes acaba sendo um pouquinho mais caro. Então, o arroz preto, ele é bem mais caro. Esse arroz aqui que já vem misturadinho, ele tem um valor um pouquinho mais caro também, assim como a quinoa, que é muito mais nutritiva, mas o valor dela é um pouquinho mais caro. E aí, Rose, em última instância, se eu quiser alguma coisa que seja mais prático de fazer, mais rápido no meu dia a dia, cheguei para substituir o arroz, você tem alguma outra coisa que às vezes você usa? Tem uma opção que eu acho bem bacana, e aí você também tem a opção tanto integral quanto tradicional, que é o cuscuz. Não é o cuscuz nordestino, mas é esse outro cuscuz marroquino, que eu vou colocar aqui para vocês darem uma olhada. Ele parece, o que eu posso dizer, ó? Eles são uns granulozinhos bem pequenininhos, ó. Esse aqui é o tradicional e a gente também tem o integral. Então, quem quiser o integral pode comprar o integral. Esse daqui eu gosto muito porque basta a gente colocar alguns temperinhos no fundo de uma travessa. Eu gosto de colocar salsinha, cebolinha, às vezes até uma cenoura ralada, ou se você deixou alguma verdura cozida na geladeira, você pode picar, azeite, sal, pimentinha, você põe o cuscuz, cobre com água quente, um dedinho acima, e aí você deixa ali 5 minutos. E aí você mistura tudo. Ele vai absorver aquela água quente, e aí você mistura os ingredientes e você tem uma ótima substituição para o seu arroz em 5 minutos. Então, a gente sempre tem opções para a gente poder cozinhar no dia a dia, seja desde o tradicional arroz branco, que dá para fazer várias receitas, e até mesmo um cuscuz, que dá para a gente preparar um cuscuz marroquino em 5 minutos, ter uma receitinha bem bacana e sem desculpas de que a gente não tem tempo para cozinhar, não sabe o que fazer e que tudo demora. Então, se alguém de vocês tinha medo do arroz branco, aqui temos várias outras opções. Depois vocês me contem aqui embaixo nos comentários se vocês já conheciam todos esses tipos de arroz, quais que vocês consumiam, o que acharam do cuscuz, se vocês têm o hábito de preparar no dia a dia, mas chega de desculpas, é só escolher qual ingrediente, qual cereal que você vai consumir no seu dia a dia, ou se você quiser provar todos, você compra um pouquinho de cada na casa de produtos naturais e passa a testar para ver qual que você gosta mais e bom apetite!